Fala turma, bem-vindos de volta para mais uma videoaula do curso de smartphones. Conforme prometido, para a aula de hoje, falarei um pouco mais a respeito dos recursos disponíveis na câmera que já vem integrada para a utilização dentro do smartphone. Então, primeira observação, no meu caso, se você olhar aqui para a minha tela, ela encontra-se na parte de baixo. Então, partindo da esquerda para a direita, eu tenho primeiro o ícone de mensagens, que é o famoso SMS ou torpedo, e logo depois desse já tenho o ícone da câmera. Nos seus respectivos celulares é absolutamente natural que o caminho a ser percorrido para que você acesse a ferramenta câmera seja diferente do meu, mas ter atenção principalmente ao ícone. Nós temos então aqui um ícone que acaba sendo bem peculiar. Podemos ter pequenas variações no ícone de câmera que tenho presente no meu celular para o ícone que será exibido no seu, mas ao final das contas acredito que seja muito difícil que você não consiga reconhecer este ícone de câmera. Então, quando a gente toca sobre o ícone de câmera, temos então a câmera aberta. Com a câmera aberta, o que a gente tem de informações que são interessantes de ser passadas? Então, você vai perceber que além, lógico, da reprodução da imagem que está sendo repassada aqui em minha tela, eu tenho também alguns ícones, algumas figuras que estão sendo listadas aqui. Sobre elas que eu pretendo falar um pouco mais nesta aula de hoje. Então, vamos começar aqui explicando sobre a possibilidade que nós temos de trabalhar com a rotação de câmera. Como assim rotação de câmera, professor? Então você vai ter que ter em mente o seguinte: para os celulares e smartphones é normal que tenhamos pelo menos duas câmeras integradas aí, ou seja, embutidas dentro do seu celular. A câmera, uma delas é a câmera frontal, que é a câmera que vai tirar fotos e que você já consegue tê-la mirando para você, ou seja, no sentido da tela. Embora ela não fique tão aparente, quando você está com esta câmera ativada, você vai perceber que você estará de frente para a tela, ou tudo que estiver de frente para a tela do smartphone estará sendo capturado. Quando a gente utiliza a câmera traseira, já é a câmera que na verdade está postada nas costas, digamos assim, do seu smartphone. Importante salientar que é absolutamente comum que a câmera traseira, aqui está portanto nas costas do celular, ela tenha maior qualidade de imagem e que a câmera que na verdade funciona na parte frontal, portanto na própria tela do celular, ela tem uma qualidade de imagem menor. Então isso cada vez mais está melhorando, a gente acaba tendo essa percepção no informe da quantidade de pixels. Então o termo aqui a ser utilizado é esse, pixels. Quanto maior for essa quantidade, espera-se que maior será a qualidade das imagens reproduzidas. E no que diz respeito à acessibilidade deste ícone, isso pode estar sendo colocado num ponto diferente da sua tela, aí, de acordo com qual seja o seu modelo, mas o ícone dificilmente vai mudar daquele que eu vou explicar agora. Por onde que então eu vou acessar aqui no caso no meu celular? Perceba que na parte superior, partindo da esquerda para a direita, nós temos aqui colocados 4 ícones diferentes. São eles: uma engrenagem, não é este que eu quero utilizar no momento. Depois dele tem um ícone composto por 3 bolas que estão interpoladas, também não é este. E depois desse a gente tem então o ícone de uma pequena câmera, e perceba que nesta pequena câmera nós temos abaixo da câmera um círculo com uma setinha indicando um movimento de rotação. Se a gente tocar sobre este ícone, adivinhem só, até então eu estou com o celular com a tela apontando para a minha direção, porém o que está sendo captado? A tela do meu computador, porque eu estou com a câmera traseira ativada neste momento. E agora, se eu tocar
sobre o ícone da câmera, ele faz o movimento inverso, e quando se faz o movimento inverso, olha quem que aparece, olha só, sua tela agora ficou mais feia, você está tendo que conseguir sobreviver à visualização da imagem e do rosto do professor. Se novamente eu tocar sobre o ícone, ele inverte e volta a atuar no modelo contrário. Então é igual ao interruptor, são duas posições possíveis, ou você trabalha com a captação de imagens da câmera frontal. Se você toca novamente sobre o mesmo ícone, ele ativa a opção contrária, que é trabalhar com a captação de imagens da câmera traseira. Muito bem. Próximo tópico, flash do celular. Quanto ao flash que temos disponível para ser utilizado na câmera integrada dos nossos celulares, normalmente temos então 3 opções padrões. São elas: flash desligado, flash ligado ou flash atuando no modo automático. Onde localizo o ícone que representa a ferramenta do flash e que, por meio desta, consigo então fazer essa detecção mais acurada de qual é o modo que está sendo ativado no momento. Então, novamente, se colocarmos atenção aqui nessa parte superior da tela do celular, respectivamente da esquerda para a direita, eu começo com o ícone da engrenagem, o que remete à possibilidade de promoção de configurações mais avançadas no celular. Ao lado tenho uma figura representativa de 3 círculos que estão interpolados. Depois dos círculos temos o ícone da câmera e, por fim, um ícone de um raio. Perceba que neste momento o ícone do meu raio exibe uma reta que está traçada na diagonal, partindo do ponto superior do lado esquerdo, indo de encontro para o lado inferior direito. É aquele mesmo tipo de reta que costumamos encontrar em placas como proibido estacionar e demais casos. Então aqui, lógico que daí não é que é proibido, é que então você compreende que em qualquer tipo de ícone que se deparar por meio do celular, que estiver fazendo exibição, o uso desse tipo de reta, ele está querendo dizer então que esse tipo de recurso no momento ele está bloqueado. Então, quais são vantagens e desvantagens de utilização do flash no modo desligado? Quando ele está desligado, consequentemente, você consegue obter uma maior economia no consumo de energia, ou seja, do quanto está sendo consumido de bateria disponível para a utilização do seu celular. É importante também dizer que esta ferramenta de flash, quando está operando nesse modo desligado, ela também muitas vezes pode permitir que você consiga tirar uma foto de qualidade, contanto que esteja em um local que tenha uma luminosidade adequada. Isso também já acaba deduzindo o seu ponto negativo. Se você estiver com o flash desligado e tentar tirar fotos em locais que tenha muita escuridão, muito provavelmente a qualidade da sua foto, a qualidade final da mesma, ela vai decair bastante. Então, se você quiser alterar, conforme disse, mencionei 3 modos diferentes, basta que toquemos sobre o ícone do flash e perceba que logo que toquei, ele já passou então a retirar aquela reta que estava cruzando o ícone na diagonal, indicando que agora essa função do flash está ativada. Com ela ativada, a gente percebe que então passa-se a ter uma luminosidade emanando da câmera do celular, justamente para facilitar que a qualidade das fotos seja melhorada quando tirarmos fotos ou viermos a gravar vídeos em ambientes que estiverem mais escuros. O que é importante ser salientado? Quando a gente está com o flash ligado, este recurso faz com que uma luz saia do próprio celular e, consequentemente, quando a gente vai gravar ou quando a gente vai bater uma foto, essa luz
muitas vezes, se ela estiver refletindo em superfícies que estejam à frente da câmera e que sejam superfícies espelhadas, provavelmente isso vai acabar sendo perceptível na foto. Você vai perceber um clarão, você vai perceber um reflexo nesta superfície espelhada que estiver à frente da foto no momento em que a foto for realizada, ou a mesma coisa para a gravação. E por fim, se quisermos trabalhar com a terceira destas três opções, basta que eu toque novamente sobre o ícone do raio e perceba que agora ao seu lado temos também a exibição da letra A. Então o flash, operando em modo automático, faz uma detecção inteligente acerca do nível de luminosidade, convertendo isso na situação de que, quando você estiver com o celular em ambientes mais escuros, ele por si só detectará a necessidade de ativação do flash e as fotos, quando forem tiradas, vão sair com o flash ativado para conseguir compensar esta falta de luminosidade e assim trazer uma foto com maior qualidade. Por sua vez, quando você estiver em ambientes com maior luminosidade, o celular faz essa detecção e, tendo uma maior luminosidade presente no ambiente no momento que você quiser tirar uma foto ou gravar um vídeo, ele então desliga o recurso do flash devido a constatar a não necessidade de utilização do recurso. Então, normalmente são esses os três modos. Normalmente a recomendação é que, se você tiver com uma carga razoável de bateria e estiver necessitando de gravar ou um vídeo ou tirar alguma foto, é mais cômodo que você trabalhe com o modo de flash operando no automático. Para os outros casos, com economia, você desliga, ou se você quer ter uma certeza maior que realmente vai ser utilizado o recurso do flash, você pode trabalhar com ele ligado em tempo integral, ou seja, aquele ícone do raio sem a presença nem da letra A e nem da reta cortando em diagonal. Próximo tópico, outra informação importante: como é que fazemos para conseguir alternar entre o modo de tirar fotos e o modo de gravação de vídeos? Temos aqui duas possibilidades principais. Alguns modelos, como ocorre aqui com o caso do meu modelo de smartphone, eles vão fazer a exibição de um botão na parte mais inferior da tela de coloração branca ou alguma coisa beirando tons acinzentados, enfim, e teremos outro botão que estará com uma coloração vermelha. Então o padrão aqui é esse. Sempre aquele que for vermelho, dentro de utilização da câmera, vai ter algum tipo de relação com gravação de vídeos. Então, neste momento aqui na minha tela, se eu tocar sobre o botão branco que se encontra mais nessa região central na parte inferior de minha tela, eu estou passando um comando para o celular que é para que ele bata uma foto. Se por sua vez eu tocar sobre o ícone vermelho, posso até tentar aqui a experiência, mas já acredito que de antemão isso não vai funcionar por conta de eu estar trabalhando já com um aplicativo que grava vídeos. Mas vou tentar aqui só para desencargo de consciência. Toquei sobre ele e muito bem, lá surgiu a mensagem dizendo que não é possível fazer essa utilização. Mas caso fosse possível, como funcionaria? A partir do momento que eu tocasse sobre este ponto vermelho, surgiria muito provavelmente mais na parte superior aqui da minha tela um contador de tempo. E na parte de baixo ou em algum outro ponto, você, de acordo com qual seja o modelo do seu celular, se assemelhar com essas características que eu estou passando aqui, você vai buscar para identificar esses ícones que eu vou descrever agora. Então, a partir do momento que o vídeo está sendo gravado, além do contador de tempo que passa a ser exibido na tela, teremos também a exibição de dois ícones. Um ícone composto por dois traços que estão alinhados na vertical. Então, assim, os dois traços, eu quero dizer com isso que os dois traços eles estão em pé e um está alinhado ao lado do outro, um à esquerda, o outro à direita. Se eu tocar sobre este ícone,
eu estou passando a mensagem que quero interromper temporariamente o vídeo, mas que na verdade eu não quero fazer um encerramento completo. Então vamos dar um exemplo que de repente você estivesse querendo gravar a minha aula e de repente eu falasse: olha, eu só vou dar uma saidinha aqui só para pegar um cafezinho ali fora e eu já volto. Jogo rápido, não dura nem 2 minutos. Se você tocar sobre esses 2 pauzinhos, você interrompe temporariamente a gravação desse vídeo. Assim que eu voltar e já tiver então o intuito de dar continuidade nessa explicação, eu posso instantaneamente tocar novamente sobre estes 2 pauzinhos e o vídeo volta novamente a ter a sua continuidade, ele volta novamente a ser gravado. Por sua vez, se em algum momento eu, na verdade, me der por satisfeito, então tudo aquilo que eu tinha em mente de gravar, eu já tiver gravado e eu quiser então finalizar esta gravação, aí você vai perceber que na tela também teremos a exibição de um botão que conterá o ícone de um quadrado. Se você tocar sobre este quadrado, então instantaneamente você estará encerrando este vídeo, que então já estará salvo na pasta padrão e sem maiores intervenções. Então essa também aí é uma situação muito comum. O único adendo aqui, a informação adicional que eu posso passar é que assim, em alguns modelos de celular, diferentemente do caso que descrevo aqui para o meu modelo, você não estará enxergando um botão branco ou acinzentado e outro botão vermelho. Você estará enxergando um ícone de uma câmera que está, digamos assim, direcionada de frente para a tela, ou seja, você consegue encontrar ali ao centro aquela lente circular por onde capta-se as imagens, e o ícone que vai ficar responsável por indicar opção de gravação de vídeo vai ser também de uma câmera, mas de uma câmera que estará de lado, que estará de perfil. Então, repetindo, o ícone da câmera, nestes casos, que estiver de frente, estiver apontando para a tela, digamos assim, é o ícone que simboliza que se você clicar sobre ele, você está escolhendo a opção para bater fotos. Se você tocar sobre o outro ícone que tem então a câmera de perfil, câmera de lado, então você estará escolhendo a opção para a gravação de vídeos, e aí quando você toca sobre esta opção, instantaneamente vai surgir em algum ponto da tela um botão vermelho para você iniciar a gravação. Se você iniciar a gravação, você vai ter sendo exibido em algum ponto um ícone composto de 2 traços, aqueles traços que estava explicando há pouco. E se você aperta sobre esse, você pausa o vídeo, no lugar onde acabava sendo demonstrado esses 2 traços, troca-se instantaneamente para uma seta que aponta para a direita, representando o play, que é o tocar e dar continuidade na gravação do vídeo. Se eu tocar novamente sobre este ícone, ele volta a dar andamento ao vídeo, e no lugar da seta que aponta para a direita, volta-se novamente a exibir os 2 pauzinhos. E assim que eu estiver já satisfeito com aquilo que gravei, que eu não quiser dar mais continuidade à gravação do vídeo, o que eu posso fazer, na verdade, é então tocar sobre o ícone do quadrado. Seguindo, então, o que mais a gente tem aqui também para poder falar? Professor, e como é que a gente faz para conseguir manipular as opções de zoom, que é o que? Em outras palavras, aproximação ou distanciamento por meio da tela do celular quando eu estiver gravando algo? Muito simples. Aí a gente faz um movimento de pinça. Lembrando, o movimento de pinça é um movimento que você vai pensar em quais dedos? Acho muito improvável que você vai pensar no dedo indicador e no dedo mindinho, que você vai pensar no dedo anelar e no dedo médio. Você vai pensar provavelmente no dedo indicador e também no polegar. Então, dedão e o dedo de acusar os outros. Nós colocamos eles simultaneamente na tela do computador e mantemos pressionado, e vamos distanciando um dedo para cada lado se eu quiser trabalhar com essa proximidade da tela, chegar mais próximo do vídeo. Se por sua vez eu quiser fazer o movimento contrário, então eu
coloco estes mesmos 2 dedos em contato com a superfície da tela, mas porém fazendo o movimento contrário, fazendo então este contato com a tela já com os 2 dedos mais distantes, em sentidos opostos, e depois que tocar sobre a tela eu vou deslizando os meus dedos um de encontro ao outro. Quanto mais eu vou fazendo isso, percebe que mais eu vou retrocedendo para o distanciamento padrão. Então essa também é uma forma muito comum que a gente consegue fazer aí um movimento de pinça para aproximar a captação do vídeo ou fazer o distanciamento quando necessário. Dicas adicionais. Então, muita gente pergunta: professor, quando eu vou tirar foto, a minha foto sai toda borrada, tremida, eu tenho dificuldade para conseguir utilizar com mais precisão o recurso de tirar a foto. Quais são os conselhos? Quais são as alternativas? Temos 2 coisas que a gente pode utilizar aqui para facilitar a sua experiência aí no momento de tirar foto. A primeira destas, para os mais atentos, vocês vão perceber que aqui na minha tela está sendo gravado, além da imagem do teclado, que sistematicamente eu estou focalizando aqui para não ficar evidenciando uma bagunça, o meu poder de organização elevadíssimo diante aqui da minha mesa de trabalho. Além da visualização da imagem, por óbvio que você enxerga, provavelmente você também está enxergando algumas linhas brancas aqui que estão meio que dividindo algumas partes da minha tela de captação. Isto faz referência ao recurso de grade. Então a gente pode ativar este recurso de grade justamente para conseguir ter uma mensuração mais correta. Quando de repente, pense quando você está querendo tirar foto de repente de uma calçada que tem árvores, alguma coisa, e você quer se certificar que você vai conseguir deixar aquela imagem mais alinhada, que não vai sair com ela torta, meio decaída. Se estivermos com este ícone com este recurso, melhor dizendo, de grade ativado, nós poderemos fazer essa medição para que a foto fique mais alinhada por meio dessas linhas de grade que ficam disponíveis na tela. Importante dizer que se esse recurso ele estiver ativado, quando você gravar o vídeo ou bater a foto propriamente dita, essas linhas de grade elas não vão sair na foto e no vídeo que for gravado. Elas só aparecem como uma fonte de norteamento na tela para ajudar você no momento em que está batendo essa foto ou gravando esse vídeo, ok? Então, o recurso de grade pode ser que em alguns celulares a gente não consiga encontrar essa opção, mas normalmente qual é o caminho que a gente percorre? Nós tocamos lá na parte superior sobre o ícone de engrenagem para acessar a tela de configurações e, estando dentro desta tela de configurações, nós buscamos pela opção de grade. Então perceba que mais aqui para baixo da minha tela eu fiz uma navegação. Especificamente essa minha opção no modelo do meu celular está abaixo da opção marcar localização e acima da opção armazenamento. Se eu toco sobre ela e ela ficar cinzinha no meu caso, ela está desabilitada. Então se eu tocar novamente sobre a engrenagem, perceba que agora eu não mais enxergo aquelas disposições de grades brancas na minha tela. Se eu tocar novamente sobre a engrenagem e novamente chegar até o ponto de grade e tocar novamente, ela ficar com este aspecto esverdeado, está ativado. Novamente eu tenho a exibição destas linhas de grades presentes aqui na tela do meu celular. Outra coisa que também é muito interessante é o recurso de trabalhar com o temporizador. Então, o que vem a ser o temporizador? Muitas vezes quando a gente vai tirar foto, justamente naquele momento que você vai tocar o seu dedo sobre o botão para bater a foto na tela, é que você acaba de repente tremendo um pouco devido à alta sensibilidade de movimentos que o celular possui. Em vez de trabalhar dessa forma, temos também a opção então de trabalhar com o temporizador ativado. Então, na prática, o que o temporizador nos oferece? Quando estamos com o temporizador ativado, nós temos na verdade a opção de alternar entre uma contagem de 3, talvez de 5, talvez de 2 segundos ou talvez de 10. De acordo com qual seja o recurso de tempo que você escolher, de repente então vamos trabalhar aí com o exemplo de 5 segundos.
Isso, observação importante, essas opções de tempo elas vão ter variações de acordo com qual for o modelo de celular que você possuir. Então, se eu estiver trabalhando com essa opção ativada de 5 segundos, perceba que quando eu tocar sobre o botão para tirar a foto ou iniciar a gravação do vídeo, ela não vai começar instantaneamente. Na verdade, o que estaremos engatilhando, desencadeando, digamos assim, na verdade, é uma contagem regressiva que será condizente com o período de tempo que for escolhido. Então, se você escolher 10 segundos, quando tocar para bater a foto, vai começar então uma contagem regressiva de 10 segundos. A mesma coisa acontecerá se estiver com a opção escolhida de 5, a mesma coisa se estiver também escolhido com a opção de 3 ou de 2 segundos. Então, para que isso serve? Serve que na prática você vai poder apertar o botão para sair essa contagem regressiva, mas se você tremer o dedo neste momento não tem importância, porque a foto ela vai ser tirada de verdade, ou o vídeo começará a ser gravado na verdade, logo depois que essa contagem regressiva ela se esgotar, ou seja, quando ela chegar a 0. Então, sendo assim, você toca sobre o botão e tem um tempo hábil para posicionar novamente as suas mãos, de modo que consiga estar segurando o celular com mais firmeza, tremendo menos, consequentemente você terá uma imagem menos embaçada, com maior nitidez. Então, como é que a gente faz para acessar o recurso do temporizador? Duas formas principais. Em celulares que sejam semelhantes ao meu, você vai conseguir acessar essa opção novamente tocando no botãozinho da engrenagem para acessar a tela de configurações. Mas muitos modelos de celular também oferecem, na verdade, dentro da tela do celular, um íconezinho representado por um pequeno relógio. E normalmente quando o temporizador ele está desativado, então nós temos a exibição deste reloginho na tela e junto da figura do reloginho temos novamente aquela reta cortando o ícone na diagonal, simbolizando que naquele momento o temporizador ele está bloqueado para utilização. Se você localiza este ícone de relógio na tela e toca sobre ele, então ele acaba exibindo as outras opções de tempo que você tem para ativar. Então vou ativar aqui no meu caso, vou tocar sobre a engrenagem. Um pouquinho mais abaixo, perceba que já consegui encontrar a opção de temporizador. Ele encontra-se desativado, então se eu tocar sobre a palavra desativado, ele me propõe as opções, no caso no modelo do meu celular, de 3 segundos ou de 10 segundos. Então eu posso tocar aqui sobre a opção de 3 segundos e perceba que instantaneamente foi esta opção que passou a ser escolhida, que agora está pré-definida para ser aplicada em momentos futuros que eu quiser tirar foto. Então se eu tocar novamente aqui sobre a engrenagem para sair desta tela, agora se eu quiser bater uma foto, eu posso tocar sobre o botão branco e conforme vocês puderam comprovar, instantaneamente começou a ser iniciada uma contagem regressiva de 3 segundos. Quando ela chegou ao final, a foto saiu automaticamente. Este é um recurso que também é bem interessante de você se acostumar a trabalhar com ele, porque muitas vezes ele pode facilitar que a qualidade da sua foto ela saia maior. Outra importante informação que a gente tem para passar. Muita gente me pergunta, professor, eu tenho um cartão de memória colocado no meu celular, bato foto com ele, mas não está indo nada para o meu cartão de memória. Como é que eu faço? Então assim, de novo esse aviso eu já disse em sala e vale que a gente repita ele novamente. Este recurso que eu vou explicar, ele só tem sentido, logicamente, para quem no momento tiver com o celular já tendo acoplado a ele um cartão de memória. Então o cartão de memória é um item opcional. Se você não comprar cartão de memória, quando você compra o celular, o natural é que ele venha sem cartão de memória. Então se você não tiver um cartão de memória acoplado no seu modelo de smartphone, então logo que esse recurso ele não estará sendo exibido para você. Sendo o caso contrário, você tendo um cartão de memória
acoplado no seu celular. Então, como é que você acessa essa possibilidade de definir que as fotos e vídeos que você grave sejam armazenados diretamente no cartão de memória, em vez de serem armazenados diretamente na memória interna do celular? Então, neste caso é o seguinte: novamente eu vou buscar aqui sobre o ícone de engrenagem, tocando sobre ele, navegando um pouco mais para baixo. Perceba que lá na parte de baixo nós temos aqui respectivamente a opção ajuda, acima dela a opção de visualização simples e acima dela a opção de armazenamento. Se eu tocar sobre a opção de armazenamento, perceba que então ele me sugere armazenamento interno, então tá ponto interno, porque é uma abreviação da palavra armazenamento, e acima ele está me listando micro SD. Importante aqui dizer o seguinte: muitas vezes você pode então pensar assim: então entendi, professor, então se a memória do meu celular já está quase chegando ao limite, se de repente, portanto, eu tenho 2.000 fotos que eu tenho armazenadas neste momento na minha memória interna do celular, se eu fizer essa troca, então essas 2 fotos instantaneamente elas passarão a ficarem guardadas dentro do meu cartão de memória, né, professor? Se você está pensando assim, então desculpa, o Faustão aparece do seu lado e fala: errou! Porque não é isso. Então, essa definição ela vai passar a valer para as próximas fotos e vídeos que eu vier a gravar. Então, se por exemplo, neste momento eu tenho aqui escolhido o armazenamento interno, então toda foto e vídeo que eu tiro, ela vai ser armazenada no meu armazenamento interno, na memória interna do meu celular. Por sua vez, se eu fizer esta troca para a opção de micro SD, quando no momento futuro, ou seja, na próxima vez que eu tirar uma foto ou gravar um vídeo, aí sim, estas fotos ou vídeos futuros passarão a ser armazenados no meu cartão de memória. Mas então quer dizer que não dá para trocar aquilo que eu já tinha, por exemplo, tirado de fotos e que está armazenado na memória interna do celular? Eu não consigo passar isso para o cartão de memória? Sim, você consegue, mas isso é um outro procedimento. Aí esta mudança, digamos que ela tem que ser feita de forma manual. Não vai ser por meio deste ajuste aqui que você consegue fazer esta movimentação de arquivos que já estão estocados em lugares que já estavam pré-definidos anteriormente, ok? Muito importante dizer isso. E aí, como é que você identifica? Depois, as fotos, por exemplo, se neste caso eu tirasse aqui alguma foto ou vídeo depois que eu tivesse feito a troca para a opção de micro SD, as fotos futuras e vídeos que estiverem sendo armazenados no meu cartão de memória, quando eu acessar a galeria de imagens e vídeos do meu celular, os álbuns que forem criados para armazenar estes vídeos e fotos que agora estarão sendo armazenados no cartão de memória do celular, além da miniatura de imagem que estiver representando o álbum, na galeria você também vai enxergar dentro dessa miniatura uma pequena ilustração, um pequeno ícone de um cartãozinho de memória, que é digamos assim, um trequinho, um objetinho bem pequeno. É perceptível. Se você compara a miniatura de um álbum que está salvo na memória interna do celular com a miniatura de um álbum que está salvo no cartão de memória, você consegue perceber essa diferença de ícones. É bem perceptível, sim, para que a gente consiga aí ter atenção quanto a isso. E aí, passado essas informações, a gente ainda assim tem alguns outros assuntos para tratar, inclusive acho que o último deles que a gente pode falar um pouquinho rapidamente quando a gente quer tirar foto utilizando a câmera frontal. Novamente eu vou tocar sobre aquele íconezinho que está ao lado do raio do flash e passo aqui a ter a exibição do meu rosto.
Se você olhar um pouquinho mais para baixo do meu rosto, você vai ver que nós temos aqui duas opções que estão sendo exibidas na tela: tom e retrato. Este tom, na verdade, é uma configuração que é amplamente utilizada atualmente por conta do contexto de que, conforme eu disse no começo dessa videoaula, a câmera frontal normalmente ela dispõe de uma qualidade de imagem menor. E aí, como todo mundo quer sair mais bonitinho nas fotos, o pessoal então das fabricantes de celular colocam essa ferramenta, esta opção chamada tom, que permite, na verdade, que a gente faça o seguinte, que a gente aplique um filtro, pensar como se fosse aqui então uma maquiagem para acabar escondendo um pouco das imperfeições do nosso rosto. Então perceba que se eu tocar sobre este ícone tom, surge então uma barra de opções na tela. Quanto mais eu fizer a movimentação desta barra mais para a esquerda, ou seja, indo mais de encontro com o menos, não sei se vai ficar muito perceptível nesse vídeo, mas imperfeições do meu rosto ficam mais em evidência, de repente traços, linhas de expressão na testa ou coisas do tipo. Em contrapartida, se eu faço essa navegação mais para a direita, digamos assim que o rosto ele fica mais liso, essas imperfeições elas são um pouco mais escondidas e você fica com um aspecto mais bonitinho. Então essa também é uma opção que fica presente em boa parte, grande parte dos modelos mais recentes de celular. Pode nem sempre, a gente deve presumir que esta opção ela estará na parte de baixo do seu celular, como no caso aqui da minha tela, mas normalmente você vai buscar por um íconezinho que representa um rosto feminino com um cabelinho grande aqui. Então você localizou isso, é esta opção e aí esse é o propósito com o qual ela se propõe aí a cumprir, ok? Então considero que por hoje é isso. A gente obviamente não esgotou todos os assuntos, todas as questões que se tem disponíveis no que se diz respeito à utilização de câmera, mas considero que todas aí foram abordadas. Ok, turma? Chegamos então ao final desta videoaula. Sugestões podem deixá-las disponíveis na área de comentários da videoaula. Se de repente você tiver um pouco mais de dificuldade para conseguir fazer esse acesso, mas tiver as sugestões em mente, que para mim é o que mais interessa, não deixe de trazê-las nas próximas aulas presenciais. Por enquanto, muito obrigado pela presença, pela sua paciência e até a próxima videoaula. Ok? Até mais, turma!